Vocês não concordam comigo que hoje na internet tem muito conteúdo genérico, várias pessoas gravando vídeos onde uma tá ensinando a fazer algo e quando você abre os comentários, um monte de gente falando que não funciona, todo mundo comentando algo diferente, falando algo diferente, você não sabe no que acreditar. Mas será que tudo na internet realmente é mentira? Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 19 anos e hoje eu vou te mostrar 7 dicas de autocuidado e beleza na internet que realmente funcionam e com base na minha experiência, porque autocuidado é uma coisa que eu já tenho uma carga muito grande, gente, tem uma experiência muito grande, tá? Eu também creio que boa parte das dicas vocês devem conhecer já, mas eu vou enfatizar o porquê realmente funcionam, porque, como eu disse, hoje na internet os conteúdos estão muito genéricos e às vezes tem alguém que olha o vídeo de uma pessoa, literalmente faz o copia e cola e repassa, às vezes a pessoa nem sabe se funciona ou não, entendeu? Queria até aqui um pouco a câmera pra melhorar, gente, mas a primeira dica é o básico da pele. Como assim o básico da pele? O básico da pele funciona. Eu vou explicar o porquê. Eu era o tipo de pessoa antes que na minha pré-adolescência e na minha adolescência eu tinha o costume de comprar muita, mas muita maquiagem. Tanto é que aos meus 13 anos eu quase abri um curso de maquiagem. Porém, eu, como era o tipo de pessoa que gastava muito dinheiro com maquiagem também, eu me importava muito com a pele. E principalmente porque era na época dos challenge, que tinha que ficar fazendo isso, aquilo. Gente, eu gostava de fazer isso. Então, se eu tava criando conteúdo de maquiagem e tivesse uma pele que não fosse tão legal, como que as pessoas iam querer ficar me acompanhando? Então eu ia lá na lojinha de maquiagem, acabava comprando vários sérums de 10 reais, aquelas máscaras de 3 reais que a gente passa no rosto. E elas são tipo uma cola e depois a gente puxa. Eu comprava tônico, comprava isso e aquilo. E, gente, mesmo assim aparecia várias espinhas. Eu nunca tive uma pele acneica, mas aparecia várias espinhas e várias outras coisas e não funcionava na minha pele. Só piorava com o passar do tempo. Até que um dia eu vi na internet uma dica falando que o básico da pele funciona, que é nada mais nada menos do que você usar um hidratante, um sabonete líquido e um protetor solar. Gente, é impressionante como isso realmente é verdade. E eu peguei isso da internet, tá? Já tem mais de 3 anos que eu faço apenas isso. E olha, gente, olha como minha pele é, com exceção dessa espinha que apareceu, porque eu tô comendo muita besteira essa semana. Minha mãe, inclusive, fala que eu tô anêmica porque minha pele ficou mais branca de tanto eu cuidar dela, né? Não sei se é anemia, né? Pode ser, mas eu prefiro acreditar que realmente é os cuidados com minha pele. O que realmente funcionou pro meu rosto foi o básico da pele. Só usar o hidratante, um protetor solar e um sabonete líquido. E quando não dá o protetor, vai só o hidratante e o sabão mesmo, gente. Eu me viro com o que eu tenho. Gente, e a segunda dica é touca. Ah, Letícia, mas você só tá falando coisa óbvia. Gente, espera aí. São coisas assim que são óbvias, que a maioria das pessoas fala na internet, mas como eu disse, hoje em dia os conteúdos estão parecendo muito genéricos, parece que todo mundo está falando a mesma coisa. Mas a diferença desse vídeo aqui é que eu estou falando com base nas minhas experiências e vou dar exemplos do porquê realmente funcionam. Antes de alisar o meu cabelo novamente, eu já tinha o costume de usar toucaneiro, mesmo com o cabelo cacheado, né? Uma coisa nada a ver. Mas principalmente depois que eu voltei a alisar meu cabelo, que eu realmente iniciei com cronograma capilar. Eu nunca fiquei sem touca de cetim ou sem toucaneiro, mas eu sempre fui de usar mais aneiro. E ultimamente eu uso mais a de cetim, porque eu tô finalizando muito meu cabelo, como vocês podem ver. Ele tá finalizado, né? Sem fonte de calor, tá? Todas as vezes durante esse tempo que eu dormi sem touca, às vezes porque eu cheguei muito tarde de um lugar e eu só capotei na cama, não fiz mais absolutamente nada. Meu cabelo sempre acorda um desastre, gente. Pra mim, não é legal dormir sem touca, não tem como. O meu cabelo é muito fino e eu acho que ele dobra com muita facilidade. Por mais que eu tenha muito cabelo, ele é muito fino. Então eu acho que isso é um fator também que ajuda a não ficar tão legal. A touca faz total diferença no meu cabelo, porque a touca ela vai diminuir o frizz. A touca ela evita que tenha atrito do seu cabelo com o travesseiro, com a cama, com o seu braço. Sem contar que eu sinto que a touca ajuda no brilho também, a preservar o brilho. Você passou o olhinho ali, sente que o brilho sai muito rápido do seu cabelo, parece que a touca ajuda a preservar o brilho do seu cabelo. A terceira dica que ultimamente eu comecei a defender muito foi a umectação. A umectação eu conheço de tempo já, desde antes de alisar meu cabelo de novo, eu conheço a umectação. Só que eu não levava a sério, porque eu fazia uma vez ou outra, não sentia tanta diferença.
até que nos 2 últimos meses eu comecei a fazer pra valer, a diferença que fez no meu cabelo. E eu só fiquei pensando, por que que eu não tive mais frequência de fazer umectação antes? Que a umectação, ela devolve nutrientes pro seu cabelo, ela dá brilho pro seu cabelo, ela dá mais saúde pro seu cabelo. Então é uma dica que muitas pessoas dão na internet, mas as pessoas também costumam dar muitas dicas sem explicar o porquê que aquilo é importante. Então, principalmente pra você que tem química, é muito importante que você faça umectação pra repor nutrientes que o seu cabelo perde. E eu recomendo fazer a umectação com óleos vegetais, gente. Eu tenho alguns preferidos, como de rícino, de coco, já usei de alecrim também, gosto, já usei de argan, mas eu não recomendo você fazer com óleo reparador, porque eu vejo algumas pessoas fazendo com óleo Delseve. Eu não acho muito legal porque eu acho que não compensa, porque às vezes um vidrinho de óleo vegetal que você compra na farmácia ou nos cosméticos, que é R$10 do tamanho do pote Delseve, e às vezes vai entregar mais do que o óleo Delseve, até porque ele tem uma propriedade diferente. O objetivo dele é diferente do que um óleo vegetal. Sem contar que você vai estar fazendo umectação com óleo que é caro, né? Vai estar gastando o seu óleo também. Eu falo à toa mesmo, porque eu já fiz isso, gente. Eu já fiz isso, já usei, já fiz umectação com óleo Delseve e eu percebo que é muito diferente do que você fazer com óleo vegetal. 1000 vezes o óleo vegetal, não tem jeito. E a quarta dica é cronograma capilar. Mas antes de me julgarem, eu vou repetir novamente. Eu sei que são dicas que parecem muito genéricas, mas como eu disse, são dicas da internet que realmente funcionam. E boa parte das pessoas grava vídeo falando sobre essas dicas, mas não explica o porquê que é tão importante. É a mesma coisa de eu falar que é importante beber água. É importante beber água, mas todo mundo fala isso, então pra que eu vou falar de novo? Todo mundo tá falando, todo mundo já sabe. É a mesma coisa, gente. Cronograma capilar vai ter uma hora que todo mundo vai saber e ninguém mais precisa falar sobre. Mas eu vou explicar o porquê cronograma capilar realmente funcionou comigo e vai funcionar com você. Pode funcionar com você, tá? Tenho certeza que funciona com você também, gente. Algumas pessoas, eu já vi algumas blogueiras na internet falando que não usam cronograma capilar, que cronograma capilar não funcionam e elas às vezes têm apenas uma máscara ou não usam máscara. Por que que eu não recomendo você fazer isso, principalmente se você tem alguma química, assim como eu? Porque como você, por exemplo, alisamento, vou dar como exemplo o alisamento. Eu que faço alisamento, faço progressiva. Quando eu retoco minha progressiva, eu tô perdendo água do fio, eu tô perdendo nutriente e também eu tô perdendo massa. Tá? Eu vou usar como exemplo essas 3 coisas. Eu perco mais coisa, mas eu vou usar como exemplo essas 3 coisas. Então, máscara de hidratação, nutrição, reconstrução. Tem coisa que só a máscara de hidratação vai repor. Tem elemento que só a máscara de nutrição vai repor. Às vezes seu cabelo perde água e o que vai ajudar a repor aquilo é a máscara de hidratação. Às vezes seu cabelo perde muitos óleos e o que vai ajudar a receber novamente aqueles óleos é a máscara de nutrição e a umectação, como eu falei anteriormente. E seu cabelo perde muita massa com uma química e o que ajuda isso é reposição de massa, reconstrução, queratina, colágeno, proteína, gente, isso é aminoácido. São coisas que cada máscara de cada etapa vai ter um efeito ali. Cada um tem o seu papel. Eu faço cronograma capilar há mais de 4 anos e eu já fui esse tipo de pessoa que deixou um tempo de fazer cronograma capilar e não deu nada certo no meu cabelo, gente. Foi uma das piores fases do meu cabelo. Mas aí que entra outra coisa que as pessoas distorcem na internet. De certa forma, as pessoas fazem você pensar que você precisa ter várias máscaras de cronograma capilar pra ter o cabelo bonito. Gente, isso não é verdade. Como eu disse na primeira dica do básico da pele, é o básico que funciona. A melhor fase do meu cabelo é a fase que eu tô tendo agora. E a fase que eu estou mais sendo minimalista, porque eu tô dando tempo pro meu cabelo processar os produtos que ele tá utilizando. Eu já fui o tipo de pessoa que tinha 4 máscaras de hidratação. Assim, meu cabelo não sabia o que absorver toda hora. Era algo diferente. E aí não dava muito certo. E agora eu tenho apenas 3 máscaras, uma de hidratação, uma de nutrição, uma de reconstrução, e é o que mais funciona pro meu cabelo. E mesmo que eu compre uma que não dê tanto certo, gente, eu espero essa acabar, tá? Porque eu valorizo o meu dinheiro também. Chegamos em uma das minhas dicas favoritas, tá? Gente, essa daqui foi uma das que mais me salvou e também foi da internet. Todas aqui
eu peguei da internet, tá? Quinta dica é guarda-roupa inteligente. Vocês não têm ideia do quanto me salvou aprender sobre guarda-roupa inteligente. Porque antes eu passava uma imagem que eu não gostava de passar. Por mais que muita coisa já tinha mudado na minha mente, na aparência física, gente, no meu primeiro período da faculdade, eu ia com a minha camisa do terceirão pra aula. E aí já ia com uma calça cargo e um all-star. Eu passava uma vibe assim muito de adolescente que eu não estava mais gostando de passar. Até que teve um dia que eu vi, né, um vídeo falando sobre guarda-roupa inteligente, eu fui lá e pesquisei mais. Eu também era do tipo de pessoa que gastava muito dinheiro com roupa. Quase nunca tinha roupa pra sair, roupa pras ocasiões. Todo mês estava comprando roupa. Tanto é que se vocês querem prova, vocês podem ver aqui meu vídeo antigo do que tem aqui no canal, de comprinha da Shein. Vocês vão ver que é só roupa nada a ver, gente. Eu praticamente nem usei as roupas. A única coisa que eu usei até hoje foi a calça, mais nada. O que é guarda-roupa inteligente, Letícia? Guarda-roupa inteligente é quando você escolhe ter roupas inteligentes no sentido de, por exemplo, você tem uma calça jeans de lavagem clara e ela combina com 80% das blusas que você tem no seu guarda-roupa. Também a maioria das suas blusas combinam com praticamente todas as suas calças. Depois do guarda-roupa inteligente, o quê? Eu saí desse aspecto de adolescente e comecei a passar o aspecto de mulher mais madura. A roupa fez muita diferença na minha aparência, no aspecto que eu comecei a passar, a impressão que eu comecei a dar para as outras pessoas. As pessoas começaram a me respeitar mais, tá? Isso realmente é real. E o meu estilo de guarda-roupa inteligente, que eu acho o modelo assim mais inteligente mesmo, são das cores neutras, que é o preto, o branco, o bege, o cinza, o marrom. E gente, claro que eu tenho roupa de outras cores, principalmente porque eu já tinha roupa antes de ter essas roupas, mas as que eu mais uso são essas, pra praticamente todas as ocasiões. E não é só calça e blusa, gente, até saia, vestido, inclusive acessórios também, calçados, bolsa, cinto, até xuxinha, gente, que eu coloco no braço, relógio. E a sexta e a sétima dica foram dicas, assim, que eu também peguei da internet, mas que foram, assim, o início do meu processo de glow up. Então, por isso que eu vou recomendar aqui pra vocês, que realmente funciona, gente, porque foi da época que eu me achava extremamente feia e que deram certo na minha vida, tá? E elas são um pouco mais ligadas à autoestima, que as outras 5 dicas eu falei de coisas assim mais concretas. Essas daqui são um pouco mais abstratas. E a sexta dica é parar de falar mal de mim mesma. Como assim, Letícia? Aquele costume de ficar falando o quanto que eu tô feia, o quanto que eu tô gordo, o quanto que eu tô magro, o quanto que meu nariz é grande. Eu tinha essa mania de falar mal de mim pros outros, mas eu falava mais mal de mim pra mim mesma. E eu tinha muito essa mania, Eu tava no fundo do poço da autoestima, acho que nem no poço da autoestima eu estava, né? E foi assim, a melhor dica que eu pude ter na internet foi essa dica, porque foi aí que se iniciou meu processo de autoestima, porque eu comecei a fazer o contrário. Eu não sei que vídeo eu vi na época, eu não lembro, mas eu sei que me ajudou muito e me ensinou a fazer o contrário. Realmente iniciou o meu processo de glow up. Nosso cérebro, ele absorve tudo que a gente fala. Se eu continuasse falando mal de mim mesma, claro que o meu cérebro ia interpretar aquilo como uma verdade absoluta, porque eu falava aquilo todo dia, toda hora, na frente do espelho, pra mim e pros outros ao meu redor. Sem contar que isso influenciou muito na minha postura. E pra complementar essa sexta dica, eu vou falar que foi assim, inicial mesmo pro meu processo de glow up. E essa dica eu peguei da internet também. E essa dica, eu escutar essa mulher falando isso, eu nem lembro, gente, quem é, mas até hoje eu lembro que eu vi o vídeo dela. Não lembro do rosto, não lembro de nada, mas eu lembro do vídeo dela em si, de ela falando pra você fazer isso na frente do espelho e tal. E eu vou já explicar pra vocês. Nada mais, nada menos do que palavras de afirmação, mas não é simplesmente palavras de afirmação que você vê hoje muito genérico no YouTube também, né? Porque antes, na internet, as pessoas eram mais transparentes. Hoje as pessoas estão fazendo absolutamente tudo por visualização e like, enfim. Essa dica foi crucial, porque era numa época aí, inclusive era num dia que eu estava chorando horrores por causa da minha aparência. Eu vi esse vídeo, né, só ficava nas redes sociais, eu acabei vendo esse vídeo e ela falou que eu precisava ir no espelho e começar a afirmar que eu era bonita, que eu me amava, que eu gostava de mim, que meu cabelo era bonito, a minha pele era bonita. Começar a afirmar, gente, eu fiz isso chorando.
quando eu terminei de falar essas coisas, me deu vontade de quebrar o espelho de tanta raiva que eu senti, porque eu me senti pior ainda. Só que eu falei que não ia desistir, e acabei não desistindo, então eu fui fazendo isso nos outros dias também, até que começou a dar certo. E veio muito daquela sexta dica, da questão de que o seu cérebro, ele absorve. E eu tenho certeza que foi isso, porque com o passar de 2, 3, 4 semanas, eu realmente comecei a acreditar. E eu ir na frente do espelho, em vez de falar, nossa, eu tô ridícula, comecei a falar, até que hoje eu não tô tão feia. E, gente, realmente começou a funcionar e fez muita diferença na minha vida, sim. E hoje, claro que eu afirmo, mas não com a mesma frequência, hoje virou mais um costume mesmo, porque antes eu tive que criar o hábito de ficar afirmando pra mim mesma, até que meu cérebro concretizasse que aquilo era uma verdade absoluta. E ele concretizou, gente, porque hoje a minha autoestima é tipo Monte Everest. Eu acho que eu nunca mais sofri por alguém falar da minha aparência. Claro que tem dias e dias que eu tô meio lá pra baixo, tem alguma coisa que tá me incomodando ali, às vezes é o corpo, às vezes é o rosto, enfim. Mas, gente, é raro também. De tanto que eu criei esse costume de me amar, essas coisas ficaram muito pequenas mesmo. Eu não sou obcecada com beleza extrema, enfim, mas eu fico feliz, porque eram coisas que antes me abalavam tanto, mas tanto que eu me sentia uma Zé Ninguém. Mas hoje são coisas assim que são irrelevantes pra minha vida. Eu queria que alguém tivesse criado esse mesmo vídeo que eu criei, com essas mesmas dicas, e meu processo ter sido mais rápido, mas eu entendo que é tudo um processo. E pra eu estar gravando esse vídeo aqui hoje, pra provavelmente estar ajudando você que está assistindo aí do outro lado, eu precisei passar por isso e não foi nada fácil no processo, meu Deus. Mas, gente, essas foram as principais dicas, foram as 7 dicas da internet que eu utilizo, que realmente funcionam. E as pessoas ficam criando conteúdo genérico com essas dicas, mas são dicas assim que são básicas, mas funcionam, gente. Funciona. A mesma coisa de eu, como eu disse, de eu falar pra você pra se alimentar bem e beber água. Funciona, é o básico que funciona. É a mesma coisa isso daqui, gente. Mas eu tentei explicar pra vocês um pouco melhor do porquê que funciona e a minha experiência, tá? E espero que vocês consigam colocar em prática e possam colocar em prática. E depois me contem se realmente funciona com vocês, tá? Porque funcionam muito, mas muito comigo. E é isso, meninas. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E um beijo. Tchau!